Olá, telespectador, internauta do Opção para a Vida, que bom estarmos juntos nessa manhã de terça-feira, hoje dia 13 de setembro. Hoje é dia do agrônomo. Parabenizamos a todos os profissionais na área da agronomia. Opção para a Vida, logo mais estará trazendo o reverendo Hernandes Dias Lopes falando sobre as dores e Jesus, as nossas dores e Jesus. E sem perda de tempo, quero deixá-los com o reverendo Hernandes Dias Lopes. Olá, muito obrigado por você estar conosco no programa Luz para o Caminho. Agradecemos sua carinhosa companhia. Nossa produção deseja que você seja muito abençoado nesse tempo que estaremos juntos aqui. O que fazer quando a dor bate à nossa porta? A dor às vezes nem bate, não avisa que vai chegar, não manda recados. A dor às vezes aparece de maneira súbita e violenta. A morte trágica de quem amamos, uma enfermidade grave, ou a perda do emprego que sustentava a família. Ou quando outra catástrofe qualquer atinge a nossa vida de uma hora para outra. Quando um problema mais grave, uma tragédia ou sofrimento agudo cai sobre nós, costumamos ficar indagando. Por quê? Por que isto aconteceu comigo? E às vezes nos revoltamos contra o mundo e contra Deus. Se o sofrimento nos atingir, não podemos fazer este tipo de pergunta. Não devemos culpar Deus, mas devemos ter coragem de assumir nossa própria responsabilidade. Se o mundo está cheio de violência, maldade, corrupção, doença e morte, a culpa é de todos nós. Deus criou o ser humano para viver e ser feliz, mas o homem decidiu seguir os desejos do seu próprio coração. É verdade, alguns sofrem de maneira inocente, mas se estamos no meio do fogo, é impossível não sofrermos alguma queimadura. Muita gente diz: o tempo é um bom remédio para o sofrimento e a dor. O tempo sozinho não acaba com o sofrimento, mas ele ajuda você a descobrir, apesar do sofrimento, que a vida continua e é preciso continuar vivendo, enfrentando um dia após o outro. Quem já sentiu uma dor forte sabe como é difícil suportar e vencer. Na hora do sofrimento agudo, não há palavras humanas suficientemente fortes para trazer consolo ao nosso coração. Não adianta tentar explicar as coisas, dizer, eu já também passei por isso, isso não ajuda. Quando algum amigo ou parente estiver passando por um sofrimento agudo, o melhor é nos identificarmos com ele na sua dor. Estaremos ali ao seu lado, quase sempre de maneira silenciosa. E às vezes choramos juntos. Devemos chorar com os que choram. É a instrução e a recomendação da palavra de Deus. Chorar com os que choram é uma atitude de amor. É quando a dor e o sofrimento do outro passam a ser a minha dor e o meu sofrimento. Tal atitude de amor nos identifica de maneira profunda. Passamos a ter o mesmo sentimento daquele que sofre. Nos tornamos como irmãos. O sofrimento tem atingido a sua vida? A vida de pessoas ao seu redor? Não se deixe vencer pelo desânimo, nem mesmo pela fatalidade. Sem revolta e com fé, abra seu coração ao Senhor Jesus Cristo. Ele é o Deus que se identifica com o nosso sofrimento. Tomou sobre si as nossas dores. Seu sofrimento nos traz perdão. Sua morte e ressurreição nos trazem vida e esperança. Nossas dores e Jesus. Este é o tema do nosso programa.
Vamos para um breve intervalo, mas já voltamos. Olá, meus irmãos, eu sou o pastor Hernandes Dias Lopes e estou aqui para trazer uma excelente notícia para você. A Luz para o Caminho estará promovendo um congresso de pastores e líderes para tratar de um assunto fundamental para a saúde e o crescimento da igreja: pregação transformadora. Esse congresso será realizado em Sorocaba, no estado de São Paulo. Já temos confirmados como nossos preletores Jeremias Pereira, que falará sobre a importância do sermão biográfico para o encorajamento da igreja. Arival Dias Casimiro falará sobre a pregação evangelística e o crescimento da igreja. E eu falarei sobre a importância da pregação expositiva para o crescimento saudável da igreja. O reverendo Ronaldo Lidório falará sobre a pregação e o despertamento missionário da igreja. A maior necessidade da igreja hoje é de uma volta para as Escrituras e de um grande reavivamento nos púlpitos. Você que é pastor e líder não pode ficar de fora desse grande congresso. Venha participar conosco. Deus tem grandes coisas reservadas para nós. Nós estamos tratando no programa de hoje sobre um tema extremamente importante que tem a ver com a sua vida, com a minha vida. Nossas dores e Jesus. E está aqui comigo o reverendo Rodrigo Leitão, que é ministro presbiteriano, que é pastor da Igreja Presbiteriana de Itatiba, em São Paulo, que é jornalista e é um companheiro nosso que nos ajuda também aqui no programa Verdade e Vida. Que privilégio, viu, pastor, ter o irmão aqui conosco para tratar de um assunto tão importante e nos ajudar a entender esse tema que mexe com tanta gente, os nossos sofrimentos, as nossas dores e Jesus. Quando a gente está passando por uma situação dessa, você acha natural, comum, frequente as pessoas se revoltarem contra as circunstâncias da vida? Isso é normal do ser humano? Muitas vezes, pelo ser humano não conseguir entender o que está acontecendo à sua volta, né? Ele não tem uma noção clara daquilo que está acontecendo na sua história. E se nós pensarmos numa perspectiva, inclusive, né, de uma ação de Deus na nossa vida e a gente está olhando só para aquele momento específico de toda a história, fica difícil imaginar e compreender que às vezes um tempo de sofrimento possa ser algo positivo, benéfico, ou mesmo que possa trazer algum tipo de crescimento para a nossa vida. A gente só consegue enxergar o aspecto da dor, o aspecto negativo daquele momento exato. Então, é comum, como as coisas não estão indo bem, e a gente busca sempre essa plena satisfação, né? Estar se sentindo bem, ter momentos agradáveis e de paz. Quando a paz não é real nesse sentido ou palpável, é natural que a gente comece a se constranger e, em alguns casos, inclusive, a se revoltar. Por exemplo, tem o caso lá da mulher de Jó, que ao ver o seu marido passar por tantos reveses na vida, inclusive ela também, né, no caso de falência financeira, de a questão enterrar da saúde, os filhos, a perda né, dos filhos. E a doença de Jó, ela se revolta contra Deus e diz para o seu marido assim: ainda conservas a tua integridade, amaldiçoa a Deus e morre. Exatamente. As pessoas chegam então a essa fase, a esse nível de angústia e de sofrimento a ponto de se revoltar contra Deus? A grande questão das pessoas, reverendo Hernandes, em relação ao problema do sofrimento, é que muitas vezes elas começam a pensar e a refletir sobre o sofrimento a partir do caráter de Deus. O filósofo escocês David Hume disse certa vez que das duas uma, ou Deus ele é sim todo poderoso, como a gente diz que ele é, mas ele não é tão bonzinho assim, ele até poderia fazer alguma coisa para nos ajudar no momento do sofrimento, mas ele simplesmente não faz. Ou então, se ele é bom, ele não é tão poderoso, ele até gostaria de nos ajudar, mas não pode. O grande problema dessa perspectiva levantada por David Hume é que muitas pessoas do nosso tempo
trazem e apontam para Deus e acabam se revoltando contra Deus, é que elas estão olhando para o problema do sofrimento a partir do caráter de Deus. E a única maneira da gente olhar para o sofrimento não é a partir do caráter de Deus, mas a partir do problema do pecado, da separação, da desconexão entre o Criador e a criatura. Porque o sofrimento, a dor, o caos, eles só entram na história da humanidade com o pecado. E então a gente começa a entender que é natural isso, as pessoas olharem, se revoltarem contra Deus, cobrarem isso de Deus, mas elas não percebem, né, que a fonte, a origem, né, do pecado, a origem do sofrimento, ela está no pecado, ela está na desconexão. Então, muitas vezes, esses momentos de dor e de sofrimento, por conta dessa pedagogia, Deus vai usar, não que ele seja o agente causador do sofrimento, o sofrimento é uma realidade por conta do pecado, mas Deus pode inclusive usar o sofrimento para o nosso crescimento e amadurecimento. Se nós olhamos para a carta do apóstolo Paulo aos Efésios 4:13, ele está falando que o propósito de Deus para a nossa vida tem a ver com a maturidade, né? Esse amadurecimento. E para amadurecer, para crescer, às vezes dói, né, reverendo? É verdade. É muito comum se escutar o seguinte pensamento. O tempo é um santo remédio para curar as feridas da alma, para aliviar as dores, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais. Você concorda com isso? Eu acho que o tempo ele vai nos ajudar a perceber algumas coisas, principalmente por conta da dificuldade que nós temos de perceber aquilo que de fato está acontecendo. A sabedoria de Deus, o profeta Jeremias, nos diz que o coração do ser humano é enganoso. Então, muitas vezes, acontece uma situação com a gente e a gente olha para aquilo e diz assim, isso é o pior que poderia me acontecer. E 6 meses depois, a gente olha para aquela mesma situação e vê como tudo que aconteceu por causa daquilo gerou benefícios e trouxe situações positivas e importantes para a nossa vida, para a construção do nosso caráter, da nossa história. E o contrário também acontece. Às vezes a gente lida com algumas situações que são boas, a gente olha para aquilo e diz, isso foi ótimo, mas depois de 1 semana, 2, a gente percebe que não foi tão bom assim. O tempo nos ajuda a perceber, de fato, todo daquela situação, né? E isso nos leva a entender a vontade de Deus sendo estabelecida. Afinal de contas, se o nosso coração é enganoso, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Por exemplo, nós temos relacionamentos, sejam eles mais próximos, como o caso da família, amigos, allegados, e nesse universo, às vezes, há pessoas ligadas a nós emocionalmente, até com laços de sangue, que estão passando por grandes dores, profundos sofrimentos. Qual deveria ser a nossa atitude em relação a essas pessoas para ajudá-las nessa hora tão difícil e amarga da vida? Um ponto de partida é nos dispormos a ouvir. Nós estamos numa sociedade que tem tanta dificuldade, né, reverendo Hernandes, de parar para ouvir as pessoas. Nós dois estamos ligados na área da comunicação, né, e nós encontramos em todos os lugares cursos e anúncios, né, de oratória, aprenda a se comunicar melhor, fale bem, mas a gente não escuta se falar em nenhum lugar, a gente não vê em nenhum lugar nada sobre um curso de escutatória, de aprender a ouvir as pessoas. Sem julgar às vezes, né? Porque às vezes as pessoas escutam e quando vê o outro sofrer, deve estar sofrendo por causa de alguma coisa que ele fez, como os amigos de Jó fizeram com ele. Exatamente, aquela visão muitas vezes retributiva, entendendo que assim, se isso está acontecendo, isso é por causa de algo que ele tenha feito, né? Isso não é verdade? Jesus falando com seus discípulos ensinou isso, né? Em relação àquele rapaz cego de nascença. Que os discípulos vão questionar, ele é cego de nascença porque ele fez algo ou seus pais fizeram algo de errado?
E Jesus responde, não, isso é para que se manifestasse a glória de Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E um outro cuidado, reverendo Hernandes, que é importante a gente tomar, é que nós também funcionamos de maneira diferente uns dos outros. E às vezes algo que pode gerar frustração, né, no meu coração, me deixar depressivo, chateado, decepcionado, talvez não seja o mesmo na vida de outra pessoa. E esse é um problema, porque às vezes a gente começa a minimizar aquela situação. Algo que aconteceu na vida da pessoa e a gente diz, mas ele está triste só por causa disso, né? E às vezes a gente acaba tentando fazer isso de uma maneira muito nécia, de uma maneira pouco sábia, né? Eu queria que, encerrando a preciosa entrevista aqui, você pudesse olhar para o nosso telespectador para responder a seguinte pergunta. Jesus se importa mesmo com o sofrimento, com a dor daqueles que estão nos assistindo? O profeta Isaías nos fala que Jesus, né, é aquele que levaria sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, né, o nosso sofrimento. A preocupação dele conosco é uma preocupação holística, integral, né, com o ser humano por inteiro. Jesus se preocupa de fato com a nossa espiritualidade, com a nossa vida com Deus, onde nós vamos passar a eternidade. Por isso ele derrama o seu sangue, né, a sua vida por nós. Mas Jesus também se preocupa com as nossas emoções, ele se preocupa como nós estamos vivendo hoje, ele se preocupa com a nossa dor. Por isso, de diversas maneiras, ele nos ampara, muitas vezes, inclusive, colocando pessoas no nosso caminho para que possam nos trazer uma palavra de incentivo, para que possam dar o seu abraço ou deixar o seu ombro para que a gente possa chorar. E mais, Jesus nos deixa uma promessa. Ainda que as coisas estejam difíceis aqui, nós estaremos um dia diante dele e ele enxugará de nossos olhos toda lágrima. Muito obrigado, reverendo. Eu que agradeço, reverendo pelo Hernandes, privilégio de ter o irmão aqui, trazendo esclarecimento tão lúcido, tão bíblico, tão oportuno para as pessoas que estão nos acompanhando. Amém. Que Deus o abençoe, que Deus o recompense. Amém. Pois bem, nós estamos aqui encerrando esta entrevista, mas o nosso programa continua. Fique aí, estaremos de volta. Olá, meus irmãos, eu sou o pastor Hernandes Dias Lopes e estou aqui para trazer uma excelente notícia para você. A Luz para o Caminho estará promovendo um congresso de pastores e líderes para tratar de um assunto fundamental para a saúde e o crescimento da igreja: pregação transformadora. Esse congresso será realizado em Sorocaba, no estado de São Paulo. Já temos confirmados como nossos preletores Jeremias Pereira, que falará sobre a importância do sermão biográfico para o encorajamento da igreja. Arival Dias Casimiro falará sobre a pregação evangelística e o crescimento da igreja. E eu falarei sobre a importância da pregação expositiva para o crescimento saudável da igreja. O reverendo Ronaldo Lidório falará sobre a pregação e o despertamento missionário da igreja. A maior necessidade da igreja hoje é de uma volta para as Escrituras e de um grande reavivamento nos púlpitos. Você que é pastor e líder não pode ficar de fora desse grande congresso. Venha participar conosco. Deus tem grandes coisas reservadas para nós. Eu estou muito feliz de poder partilhar com você a preciosa palavra de Deus quando estamos tratando no programa de hoje sobre a questão das nossas dores, do nosso sofrimento, das angústias que assaltam a nossa alma. E eu quero repartir com você o texto do Salmo 119, versículo 71. É Davi quem escreve esse texto e ele diz assim: foi-me bom ter passado pelo sofrimento, para que eu aprendesse os teus decretos. O sofrimento é a grande escola da vida. Nós aprendemos mais no vale da dor,
que nos picos ensolarados que beijam as nuvens. Nós aprendemos mais com as lágrimas do que com as gargalhadas ruidosas. O sofrimento escreve e esculpe em nosso coração as lições mais duradouras da vida. É por isso que a Bíblia diz que há mais ensinamento num funeral do que numa casa de festa. O sofrimento, ele é pedagógico. Por isso Davi diz, foi-me bom. Talvez não é bom, com certeza não é, na hora que você está sofrendo. Quando a dor pulsa e lateja no seu coração. Quando os seus pés estão no vale mais escuro da angústia, da enfermidade, dos problemas que assolam e afligem a nossa vida e a nossa família. Mas é através desse sofrimento, quando você está encurralado e emparedado por circunstâncias adversas, por situações difíceis, cercado talvez de hostilidade das pessoas, enfrentando os dramas naturais deste mundo e as circunstâncias adversas da vida, que você aprende as lições mais ricas, mais profundas e mais duradouras da sua caminhada. Davi chega a dizer que foi-me bom ter passado pelo sofrimento. Agora preste atenção. Ele não diz foi-me bom ter ficado no sofrimento. As nossas lutas, as nossas provas, as nossas dores são passageiras. É claro que quando você está passando por um problema, ou de enfermidade, ou no casamento, ou com os filhos, ou um problema financeiro, ou um problema de saúde, ou um problema com a sua família, ou mesmo um problema geral da sua nação, ou do mundo. Naquela hora parece que você não vê uma saída, você não vê uma janela de escape, você não vê uma luz no fim do túnel. Parece que você está sendo engolido, engolfado, envelopado por esse problema. Parece que você vai ficar preso nas garras dessa dor ou no cipoal dessas circunstâncias. Mas nós precisamos entender que o sofrimento não dura para sempre. Ele é passageiro. E ao passar, nos deixará mais robustos na fé, mais fortes emocional, moral e espiritualmente. Por isso Davi diz, foi-me bom ter passado. Ele não diz, foi-me bom ter ficado no sofrimento, mas foi-me bom ter passado pelo sofrimento. Sem essas experiências, nós não teremos robustez emocional. Você não treina um marinheiro com o mar calmo, mas é na tempestade. Você não treina um nadador apenas com aulas teóricas, é preciso saltar na água. São as tempestades da vida que espanam de nós aquilo que é deletério para a nossa vida e para a nossa saúde. Então, não murmure, não se revolte contra Deus, não deixe o seu coração azedar se você está passando por um momento difícil de tribulação. Essa situação vai passar e o que vai ficar é o aprendizado, é a maturidade espiritual. Davi chega a dizer, foi-me bom ter passado pelo sofrimento para que eu aprendesse os teus decretos, ou os teus desígnios, ou a tua palavra. Via de regra, quando você está passando por uma situação de bonança, de saúde, de prosperidade, e só as coisas boas e os ventos calmos e tranquilos sopram na sua vida, você corre o risco de achar que você é autossuficiente, que você não precisa de nada. Como disse a igreja de Laodiceia, estou rica, abastada e não preciso de coisa alguma. A nossa prosperidade ou a nossa felicidade, no sentido de ausência de dificuldades e aflições, pode ludibriar o nosso coração.
e achar que a vida consiste apenas no aqui e no agora. O apóstolo Paulo, que escreveu numa perspectiva da eternidade, diz assim: se a nossa esperança nesta vida se limita apenas às coisas do aqui e do agora, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, porque então seremos os mais infelizes de todos os homens. Você pode morar numa casa muito bonita, você pode ter uma conta bancária muito robusta, você pode ter saúde, você pode ter muitos bens, você pode ter família, você pode ter amigos, você pode ter tudo que este mundo possa lhe oferecer. E ainda em tudo isso você não encontra a verdadeira felicidade. A vida não consiste apenas das coisas que usufruímos aqui. A Bíblia diz que a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. A Bíblia diz ainda que Deus colocou a eternidade no seu coração. E tudo aquilo que é terreno, tudo aquilo que é temporal, não pode preencher este vazio que está no seu coração. É por isso que Davi compreendeu com tanta clareza: foi-me bom ter passado pelo sofrimento para que eu aprendesse os teus decretos. É quando você passa por um sofrimento que você se curva. É na dor que você reconhece que você precisa de Deus. Mais pessoas se aproximam de Deus por causa do sofrimento do que se aproximam de Deus por causa da fartura, da saúde e da riqueza. Então, se você está passando por uma luta, volte-se para Deus. Ele é abrigo, Ele é refúgio, Ele é poderoso para consolar você, Ele é poderoso para restaurar você, Ele é poderoso para lhe dar esperança, Ele é poderoso para reverter este vale árido do sofrimento e da dor num manancial. Na dor, não se endureça. O mesmo sol que amolece a cera endurece o barro. Eu espero que você seja a cera que se derreta na presença de Deus no sofrimento, para que você se volte para Deus e na escola do sofrimento você possa aprender os decretos de Deus. Eu quero orar com você, eu quero orar por você. Eu sei que você está passando por lutas e nesse momento das lutas é hora de você se voltar para Deus e encontrar em Deus refúgio e abrigo no temporal. Então, onde você está, ore comigo. Deus, eu quero te agradecer o privilégio de repartir com as pessoas que nos assistem esta verdade bendita da Tua Palavra, que nos ensina que o sofrimento pode ser bom para nós, porque é pedagógico, porque nele aprendemos os Teus decretos. Então conforta, consola aqueles que nos assistem e aplica-lhes as lições da Tua Palavra. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Espero que você tenha sido profundamente enriquecido, fortalecido, confortado através desta palavra, porque todos nós, em alguma área da nossa vida, sofremos, sentimos dores, tanto emocionais, quanto físicas, quando adoecemos e, sobretudo, quando nós passamos por alguma experiência amarga na vida, que nos fazem sofrer. Mas eu acredito que nessa manhã Deus falou profundamente ao seu coração através desta reflexão. As nossas dores e Jesus. Lembre-se que mais sofreu Jesus. Agradecemos a todos que estiveram conosco e estaremos juntos amanhã, se Deus assim nos permitir, para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Tenham todos um bom dia e até lá. Muy cansado estou, mas procuro, Senhor, dele é a voz que eu almejo ouvir.
manhã ou à noite a dormir, haverá paz no vale pra